A paz do Senhor Jesus a todos os ouvintes da palavra. Hoje eu vou falar sobre a função dos milagres. Havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, um dos principais dos judeus. Este foi ter com Jesus de noite e disse: Rabi, sabemos que és mestre, vindo de Deus, pois ninguém poderia fazer esses sinais miraculosos que tu fazes se Deus não fosse com ele. João capítulo 1, versículo 1 e 2. Entre os judeus havia um mestre do judaísmo do nome Nicodemos. Ele era fariseu e foi encontrar-se com Jesus à noite. Neste encontro, surpreendentemente, Nicodemos chamou Jesus de Rabi, ou seja, mestre. Tal reconhecimento vindo da parte de um juiz ou de um mestre em Israel era para deixar qualquer um dentre os homens lisonjeado. Mas por que Nicodemos chamou Jesus de mestre? Em sua abordagem inicial, Nicodemos fez a seguinte afirmação: Rabi, bem sabemos que és mestre, vindo de Deus, porque ninguém pode fazer estes sinais que tu fazes se Deus não for com ele. João capítulo 3, versículo 2. Nicodemos entendeu que Jesus era mestre por causa dos milagres que estavam sendo realizados. Nicodemos, ao ter notícias dos milagres realizados por Jesus, entendeu que ele era mestre, porém um mestre enviado por Deus, ou que tomava Jesus destino de todos os outros mestres em Israel. Quem poderia realizar os milagres que Jesus estava realizando sem o auxílio do dedo de Deus? O próprio Nicodemos responde: ninguém poderia realizar esses sinais que tu fazes. A análise de Nicodemos é totalmente válida e a conclusão também. João capítulo 5, versículos 36. Nicodemos venceu uma grande barreira ao concluir que Jesus era mestre, vindo de Deus, e essa conclusão impulsionou Nicodemos a ter um encontro com Cristo à noite. Outros fariseus tiveram encontro com Cristo à luz do dia, porém movidos de hipocrisia, querendo pegar Jesus em alguma contradição. Após analisar a pessoa de Jesus através dos milagres que ele operava, Nicodemos foi até Jesus e expôs a sua conclusão. Jesus era mestre, enviados por Deus, visto que ninguém poderia realizar tal milagres se Deus não estiver com ele. Nicodemos não foi atrás de um milagre, antes queria saber mais sobre aquele que operava milagres. Sabemos que Deus possui todo o poder e que milagres não são maravilhas superior à própria obra da criação. Não há milagres que supere a obra criativa de Deus, tais como a vida, o universo, etc. Tudo é um milagre, pois todas as coisas foram operadas maravilhosamente através do poder de Deus. A função principal de um milagre é despertar o homem a conhecer o seu Criador. Qualquer uso ou discurso que se faz fora desta tônica desvirtua o testemunho que Deus dá acerca dele. Para que o homem procure se aproximar de Deus, Hebreus capítulo 2, versículo 4. Milagres não é o
milagres não é o primordial na vida do homem. Antes é preciso ter em mente que os milagres são a confirmação de Deus do que foi anunciado pelos profetas e por Cristo. É preciso crer em Deus que opera maravilhosamente e não nas maravilhas operadas. O homem precisa estar focado na mensagem de Deus e não nas maravilhas que dele procedem. A doutrina de Cristo. Na verdade te digo que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. João capítulo 3, versículo 3. Embora reconhece Jesus como sendo mestre da parte de Deus, Nicodemos desconhecia a doutrina de Cristo. O milagre foi a causa primária da conclusão de Nicodemos de que Cristo havia sido enviado por Deus, porém Nicodemos precisava ouvir a doutrina do mestre enviado. Nicodemos estava focado na qualidade do mestre, daqueles que era enviado de Deus e operava milagres, que ninguém poderia operar se Deus não fosse com ele. Porque ninguém pode fazer esses sinais que tu fazes se Deus não for com ele. Qual não foi a surpresa de Nicodemos quando Cristo lhe respondeu: na verdade te digo que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. João capítulo 3, versículo 3. A estratégia do evangelismo de Jesus é a mesma adotada por João. Os milagres tinham a função de demonstrar aos homens que Jesus era o enviado de Deus. Uma vez que Nicodemos já havia reconhecido que Cristo era mestre enviado por Deus, estes, porém, foram escritos para que creais que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus. Jesus chama a atenção de Nicodemos para o seu primordial. O novo nascimento é para que, crendo, tenhais vida em seu nome. João capítulo 20, versículo 31. Os milagres deixam de ter importância quando a verdade vem à tona. E Nicodemos pergunta: como pode um homem nascer sendo velho? Pode, porventura, tornar a entrar no ventre de sua mãe e nascer? João capítulo 3, versículo 4. Nicodemos não contesta a informação dada pelo mestre, enviado por Deus. Antes se preocupou em entender a dinâmica do novo nascimento ou da doutrina de Cristo. Por estar vedado o reino dos céus, aqueles que não nascerem de novo, Nicodemos ficou preocupado, uma vez que ele já era velho. Haveria um milagre extraordinário que tornaria possível Nicodemos voltar ao ventre materno para que ele pudesse nascer de novo, mesmo sendo velho? Olha, o fariseu Nicodemos, seguidor de um segmento mais severo da religião judaica, ao ser informado que não tinha direito de ver o reino de Deus, deveria soar, no mínimo, como absurdo. Nicodemos poderia ter rejeitado do pronto a doutrina de Jesus, já que ele, além de ser fariseu, era um representante do melhor da nação e da religião judaica. Fica claro que ser judeu ou gentil, ser fariseu ou de qualquer outro segmento religioso, ser mestre ou leigo, ser juiz ou réu, não habilita ninguém a ter acesso ao reino de Deus. Antes, todos
certamente precisam nascer de novo. Em nossos dias, há muitas pessoas que querem conhecer Cristo através de milagres e maravilhas, mas que não busca a sua palavra. Mas se não crerdes nos seus escritos, como creais nas minhas palavras? João capítulo 5, versículo 47. Nicodemos foi além dos milagres operados por Cristo, porque ninguém pode fazer esses sinais que tu fazes se Deus não for com ele. E suportou a doutrina de Cristo, mesmo ela demonstrando que a sua condição não lhe dava direito ao reino dos céus. Ao falar da necessidade do novo nascimento, Cristo demonstrou que ser judeu, fariseu, mestre ou religioso não habilita ninguém a ter acesso ao reino de Deus. E sobre esses aspectos que comentaremos o novo nascimento, porque devemos passar pelo novo nascimento. O que é esse novo nascimento? O homem consegue nascer de novo sem a participação de Deus? Esta é a próxima ministração, no próximo áudio. Amém? No próximo estudo. Fica na paz e eu abençoo em nome do Senhor Jesus Cristo, pela honra e glória do Pai, do Filho e do Espírito Santo sobre as nossas vidas. Tenham um bom dia na presença do Senhor. Amém?